Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog escrito www.urubilá-fa.com.br. Neste vídeo vai ser um assunto teológico mais denso, então tem gente que gosta, não gosta, vou logo alertando. Eu vou explicar para vocês o que essa religião diz, eu vou explicar para vocês que essa religião diz que de fato existe uma disputa por nossa alma aqui no mundo, né? Existe de um lado Deus, existe do outro lado um outro demiurgo, né, contrário a Deus, que no caso dessa religião é Eleni. Os católicos enxergam com outros nomes, tá certo? Mas sim, né, como tem lá como o filme do Constantine diz, né, existe uma disputa por nossa alma aqui no mundo, e essa disputa é feita por esses dois personagens, né? Esses dois lados, Deus e Eleni, nessa religião. É isso que eu vou explicar para vocês e o que isso tem a ver com a vida de vocês, que é mais importante, né? Então, quem tiver interesse, continue, se não, tem outros vídeos no canal. Bom, vamos lá. Eu entendo que todo mundo sabe quem é Olodumare, né? Olodumare é o nome de Deus. Nessa religião, Deus, né, que em outras religiões tem outros nomes, aqui nessa religião Deus tem o nome de Olodumare. Na religião de Orixá, né, que tem origem lá com o povo Yorubá, ele é a divindade máxima, a divindade suprema, é Deus que comanda tudo na vida, tudo na terra, tudo na existência. Deus é supremo e absoluto, né? Não existem subdeuses, existe Deus, tá? O que existe existem outras, o cosmos, né, é composto por outras divindades criadas a partir de Deus que o representam na atuação na nossa vida. Essas divindades recebem o nome geral de Irumolés, né, e existe um subtipo especial de Irumolés chamado Orixá, que é aquele que é a manifestação teântica de Deus que se envolve com a gente. Creio que quem já assiste o canal já ouviu eu falar sobre esse conceito e tem vídeos aí que falam sobre esses conceitos que vocês podem revisar, tá? Então, o Olodumare é Deus. Mas existe uma outra divindade, a gente, né, lembrando, nessa religião não existe a figura do demônio, né, de Lúcifer, o diabo. E lembrando que essa tradução, esse termo, é um termo da religião católica que tem o diabo. O demiurgo, né, oposto a Deus, seria o representante do diabo, né, o de demiurgo, demônio, diabo, ele está presente em todas as religiões, né, e todas as religiões têm essa figura do Deus de um lado e outro demiurgo, né, que faz oposição, faz contraponto a ele. Todas têm, tá? Eu já até indiquei um livro para vocês entenderem, vou até mostrar esse livro, só um momento. O livro que eu recomendo para vocês entenderem esse assunto é esse daqui, ó, Biografia do Diabo, tá? Não é um livro sobre religião católica, na verdade ele fala sobre um monte de religião, tá certo, né? O livro é de um espanhol, Alberto Couster, não sei exatamente como escreve. Eu recomendo esse livro. Eu tenho muitos livros sobre o mal teológico, sobre o mal nas religiões, eu tenho uma pilha aqui de livros sobre esse assunto, né? Esse aqui é um livro pequenininho, tá vendo? Não é grande e é muito denso em termos de assunto, em termos de abrangência. Ele fala de vários, fala sobre esse conceito do demiurgo, né? Do mal, né? Né? Que é a construção em várias religiões. Aí você passa a entender como é isso aí. Aí de repente fica até mais fácil entender o assunto que eu estou falando, tá? Então, eu quis dizer sobre isso. Então nessa religião existe sim um demiurgo do outro lado, que nos expõe, que nos tenta, né, que representa ali o diabo fundamental cristão que aparece lá no... É muito curioso, né, porque a figura do diabo hoje está demonizada, né, como representante que nos tenta. Você vai olhar a Bíblia lá, você não acha esse diabo em lugar nenhum, né, não acha em lugar nenhum. O diabo aparece na Idade Média, lá em 1400 ou 1400, que a igreja torna ele famoso, né? Mas aparece para Jesus, é verdade, aparece para Jesus lá no deserto, depois que ele faz o primeiro milagre dele, e aí Jesus vai meditar e o diabo vai lá para fazer justamente aquilo que eu vou falar aqui, que é tentar ele, fazer ele tomar atalhos, fazer ele usar o poder dele para se autoajudar, né? Ele vai lá, não faz mais nada a não ser isso com ele, né? Tá certo? E esse sentido que as pessoas perderam dele, né?
e fixaram na parte de resolver os problemas delas através do diabo, né? Então nessa religião, né, o lado que representa isso, né, é Elenini. Elenini é esta divindade que representa uma oposição a Deus em relação a gente, não oposição, né? Porque não existe nenhuma oposição, nenhuma discussão, nenhuma briga de Elenini com o Olodumare, pelo contrário, é parte do cosmo total, tá? Eu só queria chamar a atenção, porque muita gente diz, né, tem muito Pavanauê aí que fala uma religião, aí tenta explicar, principalmente cubanos tentam explicar, não, uma religião é uma coisa assim, fica fazendo aquelas explicações, dá voltas e voltas para dizer que uma religião, tudo isso, ou porque eles não entendem o que aí fala, ou porque eles não têm interesse que você se identifique com religião, porque eles querem vender o serviço deles. Mas essas pessoas falam isso, mas aqui o tempo todo eu falo de religião, falo de conceitos teológicos, e sempre usando Ifá para refletir isso. Então, Ifá é religião, Ifá é teologia, entendo isso, né? Não só pela minha afirmação, mas pelos dezenas de vídeos que eu tenho aqui, em que eu vou dando exemplos claros disso, né? Usando Ifá para falar de teologia. Então eu estou falando aqui de um conceito teológico, do mal em si, né? Que nos tenta. Bom, existem... Primeira coisa para entender que Elenini é o seguinte, onde é que surge Elenini na teologia? A primeira aparição de Elenini surge surge em outros, surge em Obê, mas tem o grande Odum em que o Elenini se torna presente é Irosso Meji, né? Irosso Meji que aparece Elenini na sua configuração final, né? Por quê? Aí eu tenho que... E Elenini é o seguinte, Elenini, ele é a guardiã, eu na verdade vou te falar que eu não sei se é feminino ou masculino, eu vou considerar que seja, sei lá, qualquer coisa, tá certo? Então Elenini está, que é relevante essa questão de gênero, né? Então Elenini fica na porta de Olodumare. Existe, na segunda religião, existe um salão principal, onde Olodumare fica lá dentro daquele salão. Esse salão, poucas pessoas têm acesso a ele, né? O Exu tem acesso, o Orumilá tem acesso, e nós temos acesso. Quando nós vamos renascer, a gente vai nesse salão, vamos fazer entrevista, que nós, Olodumare e Orumilá, que está lá apenas, né? Em que a gente vai falar do que a gente quer da vida, do nosso objetivo, nós queremos realizar, e nós vamos falando com o Orumilá naquele salão fechado. Mas quem está na porta do salão de Olodumare? Elenini que cuida da entrada e saída das pessoas lá, que por acaso é a divindade do infortúnio, né, do desfortúnio, infortúnio. E está ali prestando atenção nas coisas que estão dizendo. E Elenini vai fazer tudo o que for possível para nos opor àquela coisa, trazer dificuldade para aquelas coisas que nós estamos pedindo. Tá? Então, veja, esse papel de Elenini com a função de trazer dificuldade para nós é conhecido, está na porta, cuida do acesso ao Olodumare e todo mundo sabe. Então ninguém pode dizer, é um mal, o Olodumare tem que acabar com isso. Não, não tem que acabar com isso de forma alguma. Tem que acabar com isso. Então Elenini está lá, faz parte da teologia, ok? Elenini é a divindade que dá origem, né, que tem a origem ao Uzadi-Ogum. Lembrando o seguinte, Elenini fica no Orum, não fica aqui no Aie. E os Uzadi-Ogum são os representantes de Elenini, né, como se fossem filhos, os Elenini, que vivem no Orum, né, que vivem no Aie e que trazem o infortúnio a gente. Então, os Uzadi-Ogum estão aqui no mundo, no intervalo Aie, e Elenini está no Orum. Então, existe uma clara definição disso, e essa questão da separação de Orum e Aie fica mais uma vez registrada nisso, né? Quando os Uzadi-Ogum ficam no Aie e não tem ligação, sendo que Elenini nunca vem ao Orum, ele sempre é representado aqui pelos Uzadi-Ogum. E quem são os Uzadi-Ogum? Os Uzadi-Ogum são sempre o mal. Os Ogum existem para trazer o mal, o infortúnio para a gente, né? A origem na divindade do infortúnio. Os Uzadi-Ogum principais tem muitos Uzadi-Oguns, né? Tudo aquilo que traz o mal para a gente é um Adi-Ogum, o espírito de Adi-Ogum, o espírito do mal. Os principais são a morte, a perda, a doença, né? A paralisia. Então existem, os Ogum têm a fome, né? a peste. Então, sim, todos esse mal que nos assola no Aie recebe o nome de Ogum e são espíritos do mal que existem aqui, que são lá originados a partir de Elenini. Tá? Então, uma principal explicação é essa, né? Existe o Ogum aqui, Elenini é quem comanda a atuação lá. E como é que ele comanda essa atuação? Baseado no conhecimento que Elenini tem dos nossos objetivos. Então, se a gente tem os objetivos,
Eleni sabe o que fazer para impedir que a gente atinja esses objetivos. É isso que eu vou falar daqui a pouco, eu vou estar abordando, vocês vão entendendo isso. Mas como assim, né? É isso aí mesmo, tá certo? Então, essa explicação é mais simples, todo mundo pode, talvez, algumas pessoas possam ter até essa explicação, entender que Eleni é o mal, o Zadiogun, nem todo mundo entende isso, né? Apesar de ser uma coisa básica, teologia, né? Mas o entendimento desse mecanismo de Eleni e Olodumare é um pouco mais profundo, e é sobre esse entendimento mais profundo que eu estou falando aqui, tá? Bom, existe um mito muito importante ligando Eleni e Tairossun. Por que eu digo Tairossun? Porque Tairossun é onde surge os Zadiogun, né? Para nos perturbar. E está ligado a um mito de Eleni que eu vou explicar aqui agora, tá? Então, o mito é o seguinte, tá? O Urumilá, em uma das suas encarnações, veio na forma de Irossumeji, mas nessa encarnação ele decidiu lá, com muita arrogância, no Orum, decidiu que não ia fazer nenhuma preparação. Ele já estava meio cheio de si, então ele não foi fazer aquela entrevista com o Olodumare, não foi pedir nada. Ele basicamente não tomou preparativo, não fez nenhum ebó especial, ele resolveu nascer e ver como ia ser a vida dele. Quando chegou, depois de ter nascido, né, ele começou a exercer a função dele e descobriu que nada de Ifá, né, descobriu que nada estava dando certo, ele não tinha consulentes, as coisas da vida dele estavam muito difícil, nada dava certo. Aí ele foi consultar o Ifá dele, né, com outros babalaús, e disseram para ele, olha, isso está acontecendo assim porque quando você foi nascer, você não quis tomar preparativo, não fez os ebós de preparação, você basicamente quis nascer. Então você está tendo dificuldade aqui porque não estabeleceu os objetivos, você não nasceu com os instrumentos adequados para poder fazer nada, você veio sem nenhuma preparação. Então tudo para você está sendo muito difícil porque você não tem os instrumentos que Deus daria para nós, né? Sempre dá para nós, para a gente poder ter o sucesso no mundo. Essa tudo informação muito importante, né? Irossumeji. Aí o Urumilá falou, é assim, hein? Deixa eu voltar lá. Naquela época havia ainda ligação entre Orum e o Aie, aberta, né? Não tinha sido fechado. Aí o Urumilá pegou, subiu lá ele fez uma preparação, viu que tinha que tomar alguns preparativos para poder conversar com o Olodumare. Não vou detalhar isso aqui, são coisas de detalhes do verso, né? Que eu preciso contar. E aí ele voltou lá pelo Aie, pelo caminho, foi para procurar o Olodumare. Então, o Ifá diz o seguinte, olha, você tem que procurar muito cedo no Olodumare, quando tiver o dia nascendo, porque ele está na porta e vai impedir você de fazer qualquer coisa. Aí ele foi lá, preparou, né? Então ele falou assim, tô aqui, ainda vou fazer minha comida, você não pode entrar agora. Não, eu trouxe aqui para você o inhame, né? O cará. Aí deu lá o inhame. Tá, que bom, vou poder comer isso agora. Mas eu não tenho tempero. Não, tá aqui o tempero, você tá aqui, eu trouxe sal também. Que bom. Aí ele foi para a cozinha preparar a comida, né? Com as duas coisas que Ifá tinha dito para o Olodumare, para o Urumilá levar para o Orum, né? E aí, quando ele saiu, o que o Urumilá fez? Partiu para dentro e entrou dentro do salão de Olodumare. E ali, né, ele não poderia, acabando contando coisas que eu não ia contar, né? Ele tem que se ajoelhar, mas depois que você vem você não pode se ajoelhar, você não pode botar o joelho no piso do Olodumare. Então ele levou uma tartaruga, ele botou aquela tartaruga, então ele ajoelhou em cima da tartaruga, e aí falou com o Olodumare e pediu para ele, olha, não está acontecendo isso, eu gostaria de ter isso, pediu as coisas que deveria dar. E o Olodumare naquele momento deu as coisas para ele. Aí depois que deu o destino, os instrumentos que ele precisava para ter um bom destino, o que ele fez? O Urumilá, beleza, obrigado, partiu. Ele saiu correndo, tirou tudo de lá, fechou e varou embora correndo, indo para voltar, porque ele ia atrás dele. Quando ele voltou lá para a porta do Urumilá, descobriu que tinha sido enganado. Aí o cara me enganou, aí partiu para cima de Urumilá, porque o que aconteceu naquele momento? Ele contou coisas do destino dele lá para o Olodumare que o Eleni não ouviu, então o Eleni não poderia interferir. Aí o Eleni partiu para cima de Urumilá para pegar ele, naquela corrida toda. Ele não conseguiu alcançar, quase conseguiu, e aí a história diz que ele lança as garras assim, né? As garras erra o Urumilá quando ele já ia descer, e as garras só arranham as costas de Urumilá, e aí fazem a marca assim da espinha nossa. Então ele diz que a nossa espinha faz essa marca nas costas, porque foi as garras de Eleni que fizeram aquilo ali. Então por isso que nós nascemos com essa marca, né? São as coisas da religião. E
E aí ele diz o seguinte, então se conseguiu fugir, então, não, beleza, você está indo, mas eu vou lhe lançar uma maldição. Você, quando chegar lá, você vai esquecer tudo aquilo que você se preparou aqui no Orum, você vai esquecer. Então foi dessa história, né, que diz a origem do esquecimento, porque quando a gente nasce, a gente esquece, porque para que todo mundo possa ter chances iguais, senão nós nasceríamos com chances diferentes. Então o Lini faz a gente esquecer isso, né? Existe uma outra história um pouquinho diferente também, Rossum mesmo. Outra diz que na realidade quando a gente vem descer, a gente encosta numa árvore Igui, esqueci o nome do Igui, que é a árvore do esquecimento que faz a gente esquecer, né? Que não é envolvido ele nem. Mas, de qualquer maneira, a origem foi isso, a árvore também deve ter surgido após isso, e quando a gente nasce, né? Encostando, também está em Rossum mesmo. Essa é uma história que está no livro do Salame, né, da árvore, então a gente encosta e a gente esquece. Então quando a gente nasce, todo mundo nasce com as mesmas chances, iguais. E aí ele tem um conhecimento do que está acontecendo e vai interferir na nossa vida. E é isso que está em Rossum mesmo, onde ele diz que existem os Jogum nascem e ele Nini fica em cima, nos submete, ok? Bom, aí vocês podem estar perguntando, bom, beleza, mas aonde entra aí a questão da disputa pela nossa alma? Agora, em Rossum mesmo, continuamos em Rossum mesmo aqui. Ele Nini, o que ele Nini faz no final das contas? Ele Nini não é o mal pelo mal, claro que nos provoca o mal, mas o objetivo é o seguinte, o Olodumare quer sempre o nosso bem, ele quer sempre nos dar as bênçãos. O Olodumare criou os orixás, né, essa manifestação teânica dele para que nos suportasse aqui, colocou o oráculo, colocou o milá, colocou o nosso anjo da guarda. A gente tem um conjunto de recursos para que tudo dê certo. Ele falou assim, beleza, mas olha só, esquece, ele vai ter que começar a vida do zero. O que ele faz é nos testar o nosso caráter, e vem em conta aquela história da evolução espiritual, né, que eu falei em outro vídeo, no vídeo anterior. Ele nos testa o tempo todo, nos submete à tentação dos atalhos, tentação do erro, para que nós sejamos de fato merecedores, sejamos uma pessoa de caráter, sejamos uma pessoa, a gente demonstre que seja por nossa opção e não por falta de opção. Essa é a coisa principal. Ele que a opção pelo bem, a opção pelo bom caráter, a opção por fazer o bem seja uma opção nossa. Nós temos que ter as duas opções à frente aqui. O caminho do mal, o caminho do atalho, o caminho de prejudicar as outras pessoas e o caminho de você fazer o bem para que a gente opte pelo bem. Por quê? Para que sejamos merecedores das bênçãos de Olodumare, tá? Esta é a disputa que existe por nossa alma, que nós estamos vivendo aqui, e o tempo todo estaremos sendo submetidos ao mal teológico, e o mal teológico existe para nos testar, existe para nos punir os nossos maus comportamentos, né? Ele pune o mal teológico através de Adé, e o de algum menos, através de Adé, nos pune o mau comportamento, mas ele nos submete, nos dá essas oportunidades. Então, assim, toda vez que a gente está no caminho certo, o caminho do negócio, ele vai vir lá o audiogum da arrogância, o da superioridade, né? O da inveja. Ele vai nos provocar para que a gente tenha o pior sentimento, para que a gente pare aquele momento de sentir, não, eu tenho que ser uma pessoa boa, eu opto pelo lado do bem. Então existe esta disputa pela nossa alma, em que o Olodumare está ali para nos abençoar, com todos aqueles instrumentos que eu disse que estão em torno da gente, para nos fazer o melhor possível, orar. Todos os instrumentos que a gente tem para ser feliz, e ter um bom caráter, o Olodumare coloca à sua disposição, tem os versos de Fá, com as orientações que a gente deve fazer, os problemas que a gente pode encontrar. Tudo está ali, mas do outro lado está ele nos forçando. Isso é muito claro quando está em Oxé, né? Em Oxé Meji diz isso, né? Que a pessoa cede aquilo, cede ao negócio, a Ireté Meji também, né? Quando você é submetido e você vai pelo caminho do mal em vez de estar o bem. Os dois são isso, né? Os dois são a aquisição da riqueza, sendo que Oxé caracteriza aquela aquisição da riqueza indevida, roubada, pelo pior lado possível, né? Então esta é a grande disputa que nos coloca. E o trabalho de Eleni é o quê? Nos desvia das boas ações, nos oferece atalho, coloca a dificuldade para que a gente perca a fé, para que a gente perca aquela relação com Deus, para que a gente esqueça dos instrumentos. Essa é uma coisa importante. Quando você tem uma ligação, eu sempre vejo ali o trabalho de Eleni, quando a pessoa está na religião, está ali, aí a pessoa passa por uma dificuldade, qual é a primeira coisa que acontece quando a pessoa passa por dificuldade? Ela perde a fé. Ao invés de ela buscar
buscar a religião dela, né? A buscar Deus. Na hora da dificuldade, a primeira coisa, não, eu não vou aí não, porque eu não estou bem comigo mesmo, então eu só vou trazer coisa ruim. Gente, você não entendeu nada, ele está justamente te afastando. Deus coloca os instrumentos para você poder se recuperar. Te coloca o orixá, te coloca o ifá, te coloca os versos, toda a teologia, te coloca o seu ori. Estão todos os instrumentos aqui. Quando você tem uma dificuldade, quando o Adiogun, né, os Adiogun, eles não dominam a gente. Nós convidamos o Adiogun para nos dominar. É o nosso medo, isso está em Iroso, mais uma vez, está em Iroso mesmo. É o medo é o convite para que os Adiogun entre dentro da gente. Aí tem os espíritos negros da alma, que aparecem em vários Odus, né? Não só em Iroso, tem outros que aparecem, tem Ká, aparecem em Otoropon, aparecem em Oxé, em Ofum, tem os espíritos da alma então a gente convida, eles vão dominar e a gente vai caindo. E a primeira coisa que ele vai fazer, né, que esses espíritos da alma vão fazer, os Adiogun vão fazer, nos afastar de Deus, nos afastar. E essas são as coisas práticas, né? Eu estou tentando explicar aqui para vocês. Espero que vocês entendam a partir de agora por que esse papo todo aqui é importante para vocês entenderem. Porque nessa hora, a primeira coisa que ele vai fazer, que eles vão fazer, é isso, te afastar de Deus. Deus, como eu falei, tem um exército em torno de você, para que você seja uma pessoa bem-sucedida, de boa caráter, uma pessoa, tudo de bom para você, né? Que você tenha tudo de bom, das melhores coisas do mundo. Tem um exército aqui em torno de você. Qual estratégia número 1? Primeiro, vou afastar essa pessoa disso aí, te coloca sozinho, faz você se ver sozinho, faz você prejudicado. E isso acontece na vida prática. As pessoas no primeiro problema, na primeira dificuldade, eu vejo isso na prática, gente, cansei de ver isso na prática. As pessoas têm uma dificuldade qualquer, em vez de buscar naquele momento, buscar Deus, buscar o orixá dela, buscar a religião, buscar o suporte naquela casa que ela está lá, ela se afasta. Não, eu não estou bem. Aí vem essa conversa, é sempre a mesma frase. Preciso primeiro me resolver aqui comigo mesmo para eu poder voltar. Aí a pessoa se afasta do lugar onde ela conseguiria ter a recuperação, ter aquela força para isso. Da mesma forma, vai te afastar das pessoas que podem te ajudar e vai te colocar perto das pessoas que podem te prejudicar mais. Esse é o trabalho de Eleni para te submeter para quê? Para que só as pessoas de fé, só as pessoas de fé, as pessoas de bom coração, as pessoas de fé vão encontrar a Deus. Então essa é a primeira coisa a fazer, tirar a fé de você. E onde é que eu encontro essas coisas? Onde é que a gente aprende essas coisas em Ifá? Lembra? Ifá nos ensina, não dá ebó para a gente fazer. Como eu falei, o primeiro foi Irosun, que diz essa coisa do inimigo, do mal, do medo tomando conta da gente. Então cuidado. É você que convida os Adiogun para a sua alma, é o seu medo. Quanto mais medo você tiver, pior você vai estar. É a sua coragem. Onde você obtenha a força para evitar esse medo? Na fé. A fé é que vai te amparar, que vai te dar essa energia para você afastar o medo dentro de você, que ele entra e domina a sujeira na sua alma, tá? Obscurece a alma. Também em Ireté, né? Os Adioguns voltam mais a mesma vez. Os Iretés, eles geralmente se manifestam lá desses Odus que eu estou citando aqui. Ireté é onde você tem a construção da riqueza, e aí nesse momento, né, você está ali com o seu esforço, com a sua vontade, com a sua riqueza. Aí nesse caso, o Adiogun faz a questão de nos inundar com o mal, para que a gente se perca não só nossa busca, a gente fique egoísta, que a gente fique uma pessoa agressiva com isso, né? E em Ireté também, aí Ireté traz a figura da esponja, né? A esponja para tirar o mal é a sujeira da alma que a gente necessita. Nasce essa figura da esponja que tira o mal da nossa alma, a sujeira que a gente se contamina com aquilo. É por isso que as pessoas dizem, a riqueza traz o mal. Não é verdade. A riqueza não traz o mal. A riqueza, quando você busca isso aí, você é tentado. Se você se deixou se contaminar, por isso na verdade você foi assolado, você foi dominado pelos Adiogun. O modelo dessa religião é que você seja rico, próspero e de bom caráter, tá? E o outro pedaço que você vai ter informação, nasce em Otuá, né, que é o grande, o do preferido, do anjo caído, né, da pessoa que é o santo preferido de Olodumare, que cai e se revolta com a humanidade, né, e Ká, né, é o anjo destruidor, aquela mesma pessoa, a pessoa com a ligação com Deus e que também revolta com a humanidade, vira a pessoa agressiva com isso tudo, né, onde constrói isso aí, né. Então, e o que isso importa, né, se eu estou dizendo onde a gente
pinça essa informação para você juntar. Você tem que pegar as informações de vários pedacinhos, você junta para você ter uma explicação consistente. Você não encontra só, não dá para falar de mil, vamos orar em Hiroshima. Não é verdade, você tem que juntar tudo, porque ali uns têm as consequências, as causas, o que acontece, os exemplos que vão lá, tá? E com isso, o que isso importa, gente? Olha só, porque isso tudo que eu estou falando importa? Para a gente deve entender isso, que Deus nos oferece. Eu já falei muita coisa, as pessoas devem estar claro, né? Que Deus nos oferece as bênçãos, Deus nos oferece o instrumento para sermos felizes, mas Deus também nos cobra o caráter. Ele está aí para isso, para que nós sejamos merecedores dessas bênçãos. E é o caráter, né? Essa nossa evolução espiritual, é isso que vai nos fazer ser o mérito, ser o merecedor, para que essas coisas possam dar certo com a gente, né? Como eu falei sempre, a nossa vida é uma página em branco, tá certo? Mas nós trazemos entre cada uma dessas aí, esta semente do caráter, do bom caráter. O que a gente tem que fazer é desenvolver sempre aquela desabrocha, ser essa sementinha suja, e a gente seja essa pessoa cada vez mais com nível de evolução, para a gente não se perca, né? Então, é isso que está registrado, né? Ou seja, o registro de Fá disso, né? Ele relaciona isso, sempre que eu falo esses dois odus, meu preferido, e Cá, Otuá, é nisso que está mostrando essa questão da evolução, em que o de Cá ele vai para o Otuá, e o Otuá não pode cair para Cá, tá certo, né? Então, ele inicia através de algum, nos testa, oferecendo a tralha, trazendo o mal para a gente. E para finalizar, que eu estou no meu tempinho, é que, lembro de vocês o seguinte, o mal teológico, que vem através de Adé, que vem através de Ogum, é diferente do mal humano. A gente não pode confundir. Tudo isso que eu falo aqui de teologia é um mal teológico, é o mal que a gente recebe, as tentações, ou às vezes as consequências dela, baseado nessa nossa relação da nossa vida, nossa relação com Deus, que está sendo afetada, que a gente acha que a gente pode achar, não, no final da vida que é o nosso julgamento, é verdade, no final da vida, mas no meio disso aí, a gente é afetado por N instrumentos, Deus bota um monte de coisa ali para nos afetar, e esse nosso julgamento, né, vai passar por todas essas tribulações. O mal humano já é diferente, o mal humano é o mal mesmo. Então não confunda o mal que as pessoas fazem com você, que são consequências das más escolhas que elas tomam para o caráter dela, das más escolhas que elas tomam para a vida dela e que vão te afetar no momento, com esse outro aqui. Esse outro mal humano é o que te autotesta, é você com você mesmo vivendo. E esse aqui são as pessoas te testando, então não confunda. Então, essa ideia, né, que eu falei que você vai encontrar nesse livro aqui, né, em outros, ou vários sobre o signo do mal humano, é sempre isso, né? O Lodumare, apesar de ser a divindade superior, maior lá, ela tem lá Elenini, sim, como uma coisa que ele criou, o próprio criou, para quê? Para nos submeter nessa existência a isso aqui, para que, né, do mesmo modo que sejamos os beneficiários, sejamos também os merecedores. Então, Elenini, apesar de ser a divindade do infortúnio, apesar de estar ligado às nossas frustrações, vocês podem hoje, na vez de vocês, estar sofrendo frustrações e problemas que são originados do que? Elenini. Essa coisa nasce nos Adiogum, e você tem que entender como é que os Adiogum tomam de você. Além dos Adiogum, tem aqueles espíritos do mal. Então, cada Odu, o Babalô, quando consultar para vocês, ele pode encontrar em cada Odu essas explicações, né? A depressão está lá, essas coisas internas, os psicopatas, né? Tudo isso, né? A Jé destruindo as coisas que você faz no Turopon, né? A pessoa que não tem a empatia, tudo isso está lá, olha, tudo isso está nos Odus, todos esses comportamentos humanos, todos os comportamentos humanos estão lá, e aí ajuda a identificar isso. O que ajuda a identificar a pessoa quando tem um bom coração, que tem uma esperança, é isso, é você identificar para que você possa tratar essa coisa, tirar o mal, né? Às vezes você pode estar lá, pessoas que estão se embrenhando em tratamentos, remédios, pretos, né? Tarja preta lá, e quando, às vezes, a religião teria sim, né? As pessoas podem achar isso, teria sim coisa para ajudar, porque ela precisa tirar aquele espírito do mal, aquela coisa ruim de dentro dela, que vai aliviar a vida dela e de uma forma muito melhor, muito mais rápida. Lembrando a vocês, né, que uma das coisas que a Jé, né, que o mal teológico faz, é fazer com que a medicina não funcione, tá certo? Assim como também como ela faz com que ela funcione com mais rapidez, né? Eu não acredito nisso. Se você não acredita nisso, claro, se você não é uma pessoa religiosa, se você não acredita nisso, você não vai acreditar nessas coisas que eu estou falando. Mas eu, como Babalô, vejo essas coisas, tudo que eu estou falando aqui não é teoria.
Eu sempre digo, olha só, eu me baseio em Fá e nos versos para poder entender o mundo real. Então tudo isso que eu estou falando aqui eu já vi na prática. Tudo isso que eu falei aqui para vocês eu já vi na prática. Eu vejo na prática todo dia. Já vi e sei como é diferente, como é difícil as pessoas superarem isso. Mas já vi isso tudo na prática. Eu não estou falando de teoria, estou falando de prática. Você pode acreditar ou não, como eu falei, você pode ou não acreditar de Eleni. Eleni conhece você pode não conhecer dela. Eleni acredita nas coisas que pode fazer com você pode não acreditar nela. Isso não vai fazer a menor diferença. O fato de, não, eu acredito na medicina, na ciência, no médico, não sei o quê. A ciência virou a nova religião. Você pode continuar acreditando nisso, só que tem outras coisas aí que acreditam acreditam em você e que estão te influenciando de forma diferente, no contexto do aí aqui. Pense sempre nisso. Claro que uma religião bem usada, orientando as pessoas de forma adequada, um bom sacerdote que conheça de fato a religião e não seja basicamente só procure ganhar dinheiro e ser feiticeiro, pode realmente ajudar as pessoas, pode ajudar a humanidade. Claro que a gente não deve ter negócio. A gente, como um babalaô, a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo todo, a gente resolve um problema de um grupo muito pequeno de pessoas. Por isso que é necessário, sim, ter mais pessoas que acreditem. Primeiro que tenham fé, porque para você chegar nesse ponto de querer ajudar as outras pessoas, que esse é um valor, primeiro você tem que ter fé, tem que ser submetido àquilo, tem que ter superado aquilo. Você jamais vai ser um babalaô. Se você decidiu, acordei, eu quero ser um babalaô, é só. Você primeiro, a vida vai ter que submeter aquilo tudo, você vai ter que superar a doença, a dificuldade, a desesperança, você vai ter que passar por aquilo tudo para você poder entender. É por isso que eu digo só, quando você for pessoas muito mais antigas que vão conseguir ter a percepção de se divertir, com a ajuda de Elá, de Orunmilá e de Elá, e de fato conseguir exercer a função de babalaô, porque requer entender a humanidade, requer entender a pessoa humana, requer entender como é difícil superar isso tudo, Então, mas essas coisas estão lá. Então eu espero que vocês tenham entendido esse equilíbrio que existe no mundo, tanto das coisas boas como das coisas ruins, que você pode achar que são coisas ruins, e por que às vezes as coisas dão certo ou dão errado com você, e por que você pode estar passando por dificuldades e estar na luz dessas coisas. O que a gente consegue fazer é ajudar a identificar e ajudar você mesmo a trabalhar isso. Não tem milagre, tem muita coisa, isso é muito difícil, tem trabalhos que se vão ao longo dos tempos, não se recuperam, não se limpam. Eu vou passar uma esponjinha aqui e vai sair todo o mal de você. Mentira, não é assim que funciona, tá bom? Bom, é isso aí. Espero que tenha entendido. Abraço a todos. Já deu meu tempo. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.